Oi, gente, boa noite. Vamos iniciar nossa live de hoje. E o assunto que nós vamos conversar é sobre dependência emocional e ansiedade. Qual é a relação? Tô pregando aqui. Comentário fixado. Boa noite, Poliana. Esse é o tema da live de hoje. Quem perdeu a live de ontem, depois corre lá no YouTube, dá uma olhadinha, porque o assunto conversa muito com o assunto de hoje, então vai fazer todo sentido para vocês. Falar sobre autoestima, que foi o tema de ontem, e é lógico, ontem não consegui assistir. Então, Poliana, depois assiste, a live foi excelente, foi muito boa. Depois vai lá no YouTube e dá uma olhadinha que tá lá salva, tá bom? Eu espero conseguir salvar a live de hoje também. Às vezes pode dar algum bug, por isso que eu sempre falo, fiquem comigo aqui pra gente garantir que vocês vão assistir tudo direitinho. E só lembrando então, gente, eu tô essa semana fazendo essa pequena série de 3 lives. Começou ontem, que ontem nós conversamos sobre autoestima. Boa noite, lindo look. Obrigada, Edna. Hoje nós vamos conversar sobre dependência emocional e ansiedade. E amanhã nós vamos conversar sobre autoconfiança e ansiedade. Então são assuntos que sempre aparecem aqui, dúvidas que chegam. Boa noite, Carmen, que bom você aqui. Ontem você também estava, né? E a gente não... São sempre temas recorrentes aqui em caixinhas, em perguntas, em directs que vocês me enviam. Por isso que eu resolvi fazer essa jornadinha aqui de 3 lives, trazendo bastante conteúdo para vocês. Eu acho que a live de ontem ficou muito rica. A de hoje também espero conseguir entregar bastante conteúdo de qualidade para vocês. Como eu já falo para vocês sempre, aqui não é dica, não é dica. É informação de qualidade que, se vocês, absorverem aqui o que eu tô falando, certamente vão poder trazer transformação real para a vida de vocês. Então, fiquem aqui atentos. E mais um informe, enquanto vocês estão chegando, eu fiz essa jornada de 3 lives, porque eu tô abrindo o programa Sintonia, que é um programa criado por mim com todo amor e carinho do mundo, que traz 6 módulos. O programa acontece 6 semanas, que eu faço um acompanhamento com vocês de pertinho, através de uma live em grupo fechado, uma live semanal, onde eu esclareço todas as dúvidas de vocês, que eu trago todo conhecimento que eu puder para contribuir para o desenvolvimento de vocês. No programa a gente conversa, os módulos, né, falam sobre ansiedade, sobre autoestima, sobre autoconhecimento. Gente, é um percurso muito rico, muito rico. E eu abri isso lá em 2020 e depois não abri mais. Então, se você está querendo desenvolver teu autoconhecimento, melhorar a tua autoestima, fortalecer tua autoestima, aprender a controlar a tua ansiedade, se inscreve. As inscrições estão abertas. O valor, se eu não me engano, são... Ai, gente, não tenho certeza, mas é R$399, que pode ser parcelado em até 6 vezes lá no Hotmart, a plataforma que é a melhor plataforma para curso, que eu faço vários como aluna também. Então, aproveitem essa oportunidade, tá, gente? Porque depois não adianta chorar, não adianta reclamar, porque fechou, porque não sei o que. São poucas vagas, tá? São apenas 20 vagas pra gente poder estar ali pertinho. Eu gosto de acompanhar vocês bem de perto. Então, se você tem vontade de fazer um acompanhamento psicológico comigo, agora é a hora, tá? Porque pro atendimento individual eu não consigo absorver mais. Vocês sabem disso, eu tô sempre com a agenda fechada, sempre. É muito difícil. Hoje mesmo voltou uma paciente antiga, de muito tempo atrás, ela me procurou e eu fico fazendo ginástica para conseguir encaixar novamente. Então, por conta dessas coisas, a minha agenda para atendimento individual tá fechada. Aqui, a Ana, que é a minha assistente, está colocando aqui o link do programa. Não dá para fixar mais de uma coisa, né? E depois qualquer coisa tá lá na bio. Acessem, se inscrevam, porque é uma oportunidade única para vocês terminarem esse ano e iniciar ano que vem de uma outra forma. Chega, né? A gente tem que virar essa chave, tem que iniciar o nosso ano com mudança, parar com essa sensação de que todo dia ela faz tudo sempre igual. Tá na hora de mudar. Então vamos lá, gente, vamos ao que nos trouxe a live de hoje, que é falar sobre dependência emocional e ansiedade. Qual é a relação? Se vocês não entendem, como que uma coisa impacta a outra. E
Como sempre, eu vou fechar os comentários de vocês aqui para trazer o conteúdo sem me distrair, porque vocês começam a falar, comentar e entrar e sair, dar boa noite, e eu acabo me desconcentrando. Então eu fecho os comentários, trago o conteúdo para vocês e depois abro novamente para a gente esclarecer todas as dúvidas, ok? Vou tirar aqui então, deixa eu ver só a hora. Vou começar. Convidem as pessoas, mandem aí a setinha, convide o pessoal para aqui para nossa live, que é sempre muito rica. Deixa eu desativar comentários. Pronto. Agora fica ótimo, né? As letrinhas somem da minha frente, vocês vão poder ver meu look. Então vamos lá, gente. Esse é um assunto muito importante pra gente conversar, porque, aliás, é um assunto, né, que andou aí na mídia, né? Algumas situações de pessoas famosas, mulheres muito famosas, lindas, empoderadas, vivendo relações extremamente abusivas. E normalmente quando a gente está numa relação abusiva, tem também uma relação de dependência emocional muito grande. Então, primeira coisa, vamos começar, como eu sempre falo, alinhando os conceitos. A gente tem que partir do princípio que a gente está falando sobre a mesma coisa. Então, o que é a dependência emocional? Esclarecendo uma coisa, algum nível de dependência a gente sempre vai ter. Como assim? Quando a gente ama alguém, a gente sempre vai ser impactado por coisas que acontecem com a pessoa. Então, por exemplo, sei lá, eu amo meu marido, acontece alguma coisa com ele, aquilo vai me afetar. Então, quando a gente ama uma pessoa, meus filhos, mãe, pai, amigos, o que acontece com as pessoas que a gente ama gera um impacto na gente. Isso aí é da relação, né? Isso faz parte das relações humanas, uma independência absoluta. Eu nem acredito que exista. A gente sempre tem algum vínculo de dependência. E isso é saudável, né? Isso mostra que a gente tem um cuidado, um zelo e um certo apego com aquela pessoa. Isso faz parte das relações normais. Quando a gente está falando de dependência emocional, é quando esse nível de dependência, que é natural nas conexões amorosas, toma uma dimensão muito grande. Quando eu começo a viver essa relação como uma dependente química, como uma viciada. A pessoa que é dependente emocional, ela tem um apego excessivo pela pessoa, seja ela numa relação amorosa, às vezes a gente tem esse apego até com pai, mãe, filho, né? Então, são pessoas que se apegam excessivamente e sentem até sintomas de abstinência quando aquela pessoa não está por perto, né? Uma sensação de angústia profunda, de tristeza, uma sensação de que, meu Deus, se acontecer alguma coisa com aquela pessoa que eu amo e que eu tenho esse apego todo, eu morro. A pessoa tem uma sensação de morte quando ela está longe daquela pessoa que ela depende emocionalmente. Então, a gente considera quase como um vício mesmo, é um vício. E como tal, a gente vai precisar depois, quando eu entrar aqui, como que a gente se liberta disso, a gente vai tratar como uma situação de vício. Então, entendam isso depois. Bom, então, o que a gente vê como sintomas de dependência emocional? Como é que eu vou perceber se eu amo só aquela pessoa ou se eu estou dependente dela? A pessoa que ela cria, e aí eu vou associar também ao que a gente falou na live de ontem, mas sintomas da dependência emocional: insegurança, sentimento de insuficiência, tentativa de controle, né? A pessoa que ela é dependente emocional, ela começa a querer controlar o outro. Se eu acredito que o outro é a razão da minha felicidade, eu vou querer controlar aquela pessoa de qualquer maneira, né? É como se ela carregasse a minha vida nas mãos dela. Então eu preciso ter ela sob controle. Eu anotei, tá, gente? Porque é muito conteúdo. Ciúmes excessivo, tristeza, raiva, desconfiança, né? Então, é claro, a pessoa que ela é muito apegada, que ela acredita que aquela pessoa é a razão da vida dela, ela vai ter ciúme, ela vai ser possessiva, ela vai ficar insegura, ela vai ter desconfiança. E imagina o nível de toxicidade que chega uma relação assim, né? Então a pessoa que é dependente, falo que é o abraço do afogado, né? A pessoa dependente emocional é o abraço do afogado, é aquela pessoa que você entra no mar para salvar e a pessoa está em desespero tão grande que ela vai te abraçar e ela te afunda e te afoga junto, né? A pessoa dependente emocional é exatamente isso, né? É o abraço do afogado, ela é tão desesperada naquela relação, ela precisa tanto daquela pessoa que ela afunda a pessoa junto com ela,
né? Ela tem o risco de, além de não resolver o problema dela, ainda criar um problema na vida do outro. Isso é muito sério, a gente vai adoecendo nessas relações, né? Quando a gente está numa relação onde não tem confiança, onde não tem uma relação onde eu me sinta segura, ou quando a pessoa também, né, já pensando do outro lado, a pessoa que é vítima nessa relação de dependência também sofre muito. Ela é controlada o tempo todo, parece que nada do que ela fale adianta, nenhuma prova de amor é suficiente para acalmar a outra, ela tem que estar ali o tempo todo dando satisfações do que faz, com quem faz, por que não atendeu, por que não fez, né? Então, é uma relação patológica, não é uma relação saudável. E por que isso começa, né? A gente pensar, por que uma pessoa se torna essa coisa na relação, né? Essa dependência, esse vício, por que ela se vicia? Primeira coisa, uma autoestima muito baixa. Ela não tem amor próprio. Para ela se sentir uma pessoa amável, né, digna de ser amada, ela precisa de alguém amando ela, porque ela mesma não se ama, né? Então, eu não me amo o suficiente para me sentir uma pessoa boa, digna de ser amada. Eu só acredito que eu sou essa pessoa digna de ser amada se eu tenho alguém que me ama. Então, passa muito pela falta de amor próprio, por uma baixa autoestima, né? E isso pode ter começado lá na infância, naquelas primeiras relações amorosas, onde por algum motivo aquela criança não se sentiu amada, ou ela passou por algumas vivências na vida dela que não foram estabelecendo esses vínculos de confiança, e ela cresce com uma autoestima prejudicada, né? Ela cresce com uma autoestima frágil, onde ela depende do outro para ela se sentir bem. Normalmente são pessoas que sofrem muito medo de solidão, de desamparo, medo de abandono, medo de rejeição. É muita insegurança junto. E isso, gente, aparece não só na relação amorosa, né? Eu tenho uma paciente que ela tem essa relação de dependência emocional com todas as pessoas, inclusive com amigos, né? E ela sempre fala, eu não consigo ficar sozinha. Eu não me vejo sozinha. É como se ela sozinha se sentisse muito desamparada. Ela sofre por estar sozinha. Ela não consegue, ela não se basta, né? Então, e isso é um exercício super importante, né? Para a gente começar a identificar, será que eu sou uma pessoa mais independente, com mais autonomia emocional, ou eu sou uma pessoa que tem uma tendência a ter relações de maior dependência emocional com o outro? Pensa em como você se sente quando está sozinha. Você se sente bem? Você se sente em paz? Ai, que bom, tô sozinha, tô em paz, eu não preciso responder nada pra ninguém, posso aqui relaxar, assistir o que eu quiser, chegar num shopping, comprar o que eu quiser, chegar no cinema, escolher o filme que eu quero ver. Ou você se sente sozinha, é a mesma coisa de estar vulnerável, desamparada, frágil, exposta, né? Como se eu estivesse sozinha, eu estivesse exposta a situações de sofrimento, exposta, mais vulnerável. Esse já é um primeiro sinal. E se você se sente mal quando está sozinha, quando você não fica bem, é claro, gente, não é o tempo todo, né? Eu, por exemplo, amo ficar sozinha, porque é um momento raríssimo na minha vida, já que eu tenho marido, filhos, gato, cachorro. Então, assim, é muito difícil eu ficar só dentro de casa. Quando eu fico, eu amo ficar sozinha. Eu tenho momentos que eu gosto da minha própria companhia, eu gosto de ficar quieta, eu gosto de refletir, eu gosto de, às vezes, ficar, eu gosto de ficar sozinha, pensando. Às vezes eu quero deitar lá na minha casa na serra, deito lá na rede, eu gosto de ficar refletindo. E isso, assim, é porque eu preciso desse momento de estar sozinha. A minha companhia me faz bem. Eu preciso desse tempo para pensar, para refletir, para estar em paz. Às vezes, por exemplo, para comprar roupa, eu prefiro ir sozinha para comprar, porque ninguém me perturba, ninguém me pressiona. Eu compro o que eu quero, eu posso ficar 5 horas olhando um negócio e não gostar. Eu me basto nesse sentido. Então, isso já mostra que, por exemplo, eu não tenho uma predisposição muito grande a criar essa dependência emocional porque eu curto a minha própria companhia, né? Então, isso tem a ver com uma autoestima adequada, isso tem a ver com a forma como a gente se sente nas relações. E é claro que isso pode ser desenvolvido também. A gente aprender a se curtir. Porque relacionamento às vezes cansa, né? A gente tem que pensar nisso. Quando a gente se relaciona,
tem sempre uma negociação, eu tenho que abrir mão de alguma coisa pelo outro, né? Eu vou comer fora, e o que você quer comer? Ah, eu quero massa, ah, mas eu queria carne, ah, mas eu quero não sei o que. Tem sempre uma negociação ali em jogo. Quando você tá sozinha, você não precisa nem negociar, você faz o que você quiser. Isso é um luxo. Mas muita gente que tem a dependência emocional não percebe assim. Ela se sente quase abandonada quando está sozinha. Ela se sente rejeitada. Tem pessoas que têm vergonha de sair sozinha, que não tem coragem de entrar num restaurante e sentar numa mesa e pedir um prato e ficar sozinha, na sua própria companhia, jantando, almoçando, seja o que for. Né? Então, isso são sinais que você... algumas pessoas têm maiores necessidades sociais do que outras, mas observa se isso é só uma necessidade social ou se efetivamente você tem esse sofrimento, se você tem essa dor quando está sozinha. Isso é bem diferente. Deixa eu só ver aqui, gente, o que eu escrevi mais. Então, é claro que isso te predispõe. A pessoa que fica nesse looping aí de precisar de companhia, ela acaba se sujeitando a ter qualquer companhia. Né? Aquela pessoa que fala antes má acompanhada do que só. Né? Aquela pessoa que prefere ter uma companhia, seja ela qual for, do que ficar sozinha. Ela não tolera a solidão, porque a solidão representa dor e sofrimento para ela. Então, é claro que quem vive assim tem uma maior probabilidade em se enfiar em furadas. A pessoa que tem esse comportamento, ela acaba se sujeitando mais nas relações, porque ela precisa daquela relação. Então, ela acaba se submetendo mais, ela acaba aceitando situações que não deveria aceitar por medo de perder a pessoa, né? Ela acaba cedendo excessivamente, ela acaba não se respeitando e não respeitando o próprio limite. Né? Se eu tenho muito medo de perder aquela relação, eu vou acabar, para evitar problema, eu deixo de ser quem eu sou. Eu vou me anulando para ter aquela pessoa comigo a qualquer preço. Então isso é muito grave, porque a gente se perde nessa relação, a gente se anula, a gente se perde. Tem pessoas que vivem isso e depois, quando a relação acaba, ela não sabe nem quem é ela mais, do que ela gosta de comer, de que tipo de música ela gosta de ouvir, porque ela foi abrindo mão, e ela se perdeu dela mesma. Né? E é lógico que quanto mais a gente experimenta essas relações, mais a gente se fragiliza. Porque a gente fica vivendo uma vida que não é nossa. A gente vai mimetizando a vida do outro, né? A gente acaba reproduzindo muito a vida do outro, porque a gente mesmo não sabe nem quem a gente é. Então, deixa eu só ver aqui, gente, se tem mais alguma coisa. É claro, já trazendo, né, e qual é a relação disso tudo com a ansiedade? O que tem a ver a dependência emocional com a ansiedade? A pessoa que é dependente emocional, ela tem uma maior chance de desenvolver sintomas de ansiedade porque ela começa a viver... Primeiro, ela é muito insegura, ela tem uma fragilidade de autoestima muito grande, que já te predispõe, como eu falei ontem, a desenvolver alguns transtornos psicológicos. E é claro que a pessoa que tem uma dependência emocional, ela vai ficar muito ansiosa, porque ela vai querer controlar o outro. E é lógico que a gente não controla nem a nossa própria existência direito, que dirá a vida do outro. Então a gente vai querer controlar, a gente vai querer ter garantias e certezas, a gente vai ter medo do futuro, vai começar a pensar num monte de coisa que pode dar errado na vida, e você fica naquela ansiedade, a pessoa não fica em paz. Gente, relacionamento não é para gerar na gente esse desconforto emocional, esse medo de perder essa pessoa, essa sensação de, meu Deus, se essa pessoa sair da minha vida eu morro, né? Isso tá errado, né? Se tá assim, tá errado. Se você tá vivendo uma relação onde você, é como se fosse perder o ar se a pessoa sair da tua vida, tá errado, não tá legal. Você tem que olhar para você e ver o que pode estar acontecendo. Então, são sinais claros, né, de que a pessoa tá vivendo uma dependência, e isso pode gerar muita ansiedade em você. E por outro lado, a dependência emocional, ela pode gerar ansiedade, e a ansiedade também pode aumentar a dependência emocional. Se eu sou... Ai, gente, né? Achei que fosse batom no dente. Se eu sou uma pessoa extremamente ansiosa,
isso vai me fragilizar nas relações. A pessoa que é ansiosa demais, ela fica sempre tendo uma visão catastrófica das coisas, ela é invadida por pensamentos negativos e isso pode gerar nela uma insegurança muito grande e ela ficar na relação dessa maneira mais dependente do outro. Então, as duas coisas se alimentam. Tanto a dependência emocional vai aumentar a ansiedade, quanto a ansiedade pode te trazer um pouco essa dependência emocional do outro, porque vai te deixando mais insegura, mais frágil, com medo, com pensamentos negativos, catastróficos, com uma sensação de insuficiência. Então, as duas coisas estão muito juntas. A gente precisa identificar, e aí a gente já começando, tá, entendi o que você disse, identifiquei que eu sofro, né, desses sintomas de dependência emocional. Todo mundo tem um caso, uma situação, um momento da vida, uma relação para, não, eu realmente consigo perceber isso nas minhas relações. Esse medo de perder o outro, né? Às vezes a gente fala da codependência também, quando o outro alimenta isso, né, na pessoa e entra nessa relação, porque a pessoa que não suporta o dependente emocional, normalmente ela sai da relação. A relação não permanece. Se você está numa relação de anos, onde você experimenta essa sensação de dependência, o outro já é codependente também, porque se ele fosse mais independente, com mais autonomia, não ia tolerar essa coisa tão excessiva que a dependência emocional traz na relação. E aí a gente tem que pensar que normalmente, né, essa relação de dependência e amor, a gente experimenta lá na infância, quando a gente nasce. A gente realmente mistura dependência com amor, porque nós dependemos de mãe, pai ou de um cuidador, normalmente mãe e pai, nós dependemos daquela pessoa e daquele vínculo amoroso para sobreviver. A gente precisa ser alimentado, a gente não tem condições de viver sozinho. Então, a gente é amamentado, a gente é alimentado, a gente é cuidado pelo outro e a gente tem essa relação de dependência amorosa quando a gente é muito novinho. A gente cresce e vai desenvolvendo mais autonomia emocional e condições de entrar numa relação de uma outra forma, conseguindo separar essa relação de dependência da relação de amor. O que acontece é que algumas pessoas não fazem essa passagem, né? E acabam reproduzindo na sua vida amorosa adulta uma relação infantil, né? Onde ela precisa de segurança, onde ela precisa de proteção, onde ela precisa que o outro seja um cuidador quase dela, um garantidor daquela pessoa, né? Então a gente precisa, normalmente são pessoas imaturas emocionalmente, a gente precisa desenvolver essa maturidade, a gente precisa fortalecer a autoestima, né, para a pessoa conseguir seguir a vida dela se relacionando de uma maneira mais saudável, né? Porque isso, obviamente, gente, vai gerar muito prejuízo. É aquela pessoa que é cobradora do outro, né? Ela começa a cobrar do outro, até de amigo. Nossa, amigo, você saiu, nem me ligou, né? É a pessoa que qualquer sinal ela interpreta como uma possível rejeição. Ela se sente rejeitada se você não responde imediatamente, né? Tem todo um vínculo que é muito patológico, não é uma relação saudável e isso vai gerar um desgaste gigante. É muito desgastante, né? Porque se a gente acredita que o outro é a fonte da nossa felicidade, a fonte da felicidade pode me escapar a qualquer momento, né? Se a felicidade ela é externa a mim, ela não está em mim, ela está no outro, eu vou estar desesperada querendo controlar aquela fonte de felicidade da minha vida. E isso é muito ruim, né? Gente, isso é muito ruim, porque a gente vai se tornando refém daquela relação, né? Quando eu acredito que o outro tem poder sobre mim. O outro é a razão da minha felicidade. Não, gente, a razão da minha felicidade tem que estar em mim. Tem que estar em mim. Estar com alguém vai me deixar mais alegre. É lógico, né? Como eu falei, aquele nível de dependência emocional que qualquer pessoa tem, né? Eu amo minhas filhas, acontece qualquer coisa com elas, é claro que aquilo vai me afetar. Não tem como, né? Ser independente emocionalmente ou ter autonomia não é a mesma coisa de ser egoísta, não é a mesma coisa de não ligar para o outro. Não é disso que a gente está falando, mas de estabelecer relações saudáveis, onde a gente vai ter esse vínculo com o outro, mas que a gente vai respeitar quem a gente é. A gente não vai se anular para caber na vida do outro, né? Eu não vou abrir mão de quem eu sou, do que eu gosto, do que eu faço, de quem eu sou, do que eu penso, para poder agradar o outro por medo de perder alguém. Porque a gente não perde ninguém, porque a gente não tem ninguém.
Ninguém é propriedade do outro, nem filho pertence a gente. Né? Então, tem mães que fazem vínculos de dependência emocional com seus filhos e fazem chantagens emocionais, né? Ah, se você sair, eu fiz tudo por você. Isso não existe, né? O amor que a gente tem, sei lá, eu amo minhas filhas e uma delas resolve que a felicidade dela está em morar no Japão. Eu vou ficar feliz? Tipo, ai, que ótimo, vai, mete o pé. Claro que não, né? O Japão é do outro lado do mundo e a gente vai ficar igual o feitiço da lua, né? Em horários trocados. Mas se a felicidade dela estiver lá no Japão, eu vou querer que ela vá para ela ser feliz, né? Esse é o amor genuíno, né? Eu amo tanto que eu quero que ela fique bem onde ela esteja. Eu não acho que ela é minha propriedade e tem que estar aqui como um objeto para mim, né? Ela precisa estar aqui sob meu controle, porque ela é a razão da minha felicidade. Se ela for morar no Japão, vai ficar muito distante de mim e eu não tolero isso. Isso não é amor. Né? Isso é egoísmo, isso é posse, isso é entender que o outro é sua propriedade. Então, olha o tanto de prejuízo que isso pode causar, né? A gente impede o outro de viver porque a gente sufoca querendo que a pessoa fique ali com a gente. E isso acontece nas relações amorosas, né? Da pessoa que boicota o sucesso profissional do seu cônjuge, né? Muitas vezes, não, você não precisa trabalhar, você tem que ficar aqui comigo e tal. Ou puxa o tapete de levinho, né, para a pessoa não crescer demais e você perder aquela pessoa, né? Então a gente tem que ficar muito atento, porque isso vai entrando já nas relações abusivas e a gente tem que ficar alerta, porque isso acontece com muita frequência. Bom, então vamos lá. E aí, como é que a gente se liberta disso, né? Entendi. Concordo, realmente identifico. Eu sou essa pessoa que vivo uma relação de dependência emocional, que eu tenho que estar grudada na pessoa que eu amo, porque se a pessoa sair da minha vida eu tenho uma sensação de morte. Eu acho que eu vou perder o ar. Eu chego a passar mal às vezes fisicamente, porque a pessoa não está perto de mim, eu fico angustiada, fico triste, fico para baixo, não consigo ficar fazendo as coisas sozinha, só consigo fazer as coisas acompanhada da pessoa. Bom, primeira coisa que a gente tem que fazer, que eu sempre falo com vocês, é o autoconhecimento. Eu preciso primeiro entender quem eu sou, quais são as emoções que estão presentes, por que que eu estou nessa relação dessa maneira tão desigual, né? Porque a pessoa que entra numa relação na posição de dependente emocional, ela já entra submissa. Ela já entra ali abaixo, né? Ela já entra colocando um outro num pedestal, ela já entra com dificuldade, porque ela não percebe a relação de maneira igual, né? Ela percebe que ela precisa do outro para tudo, né? Então, a gente entender por que isso acontece, de onde vêm essas carências, qual é o buraco que eu carrego em mim, que eu quero preencher com a presença do outro. Né? Por que eu não me amo? De onde vem esse desamor que eu sinto por mim mesma? Né? Por que minha autoestima está tão baixa? Por que eu não consigo ficar sozinha? O que acontece? E como eu falei, gente, isso muitas vezes a nossa vida, até profissional, pode estar voando, eu posso estar ótima profissionalmente, ser uma pessoa independente, uma diretora de empresa, ou sei lá, ter um cargo relevante, ter um papel relevante, ser comandante de qualquer coisa. E na minha vida pessoal eu posso ser dependente emocional. Eu posso estar nas minhas relações amorosas de uma maneira insegura, frágil, dependente. Eu posso identificar alguns comportamentos na pessoa que me fazem mal e eu não consigo sair. Eu não consigo sair. Né? É como se você... É um vício, né? Você sabe que aquilo te faz mal, mas você não consegue sair. Então, é interessante a gente observar, porque às vezes a pessoa fica, gente, isso não... Como que é possível, né? Eu sou tão independente, ou eu tenho sob meu comando aqui não sei quantas pessoas e chego em casa, tô aqui submetido numa relação, né? De uma pessoa que me domina, que eu tenho medo de perder, que eu não consigo sair, que eu me sinto frágil, que eu me sinto vulnerável. Né? Então, o autoconhecimento é quando a gente começa a olhar para dentro e começa a tentar entender a maneira como eu funciono, quem eu sou, por que isso está acontecendo, o que está acontecendo. E aí, gente, só aproveitando aqui, né, o programa Sintonia, que está com as vagas abertas, é um processo de autoconhecimento muito, muito importante. A gente precisa buscar essa
buscar entender quem a gente é, como a gente funciona na vida. A gente não percebe muitas vezes, a gente tem dificuldade. Eu tenho uma paciente que fala que ela tem dificuldade de perceber como ela está na relação, tem coisa que ela não sabe. Ela até falou, eu perdi os parâmetros, né, de entender, será que eu faço isso porque eu gosto da pessoa ou porque eu não consigo viver sem essa pessoa, ou se isso é um vício para mim, será que eu amo? A pessoa não consegue nem identificar mais o que ela sente. E isso é muito grave, a gente vai se perdendo da gente. Então, o programa Sintonia é uma das formas que a gente tem de ir lá e desenvolver o autoconhecimento. Lá tem módulo de desenvolvimento e fortalecimento de autoestima. E é um passeio que a gente faz na nossa própria história, que a gente ressignifica as nossas dores. É muito bacana. As inscrições estão abertas, então cheguem lá e façam, é uma grande oportunidade. E é lógico, para quem pode e para quem já faz, a terapia é um caminho maravilhoso também. E aí uma outra coisa que a gente tem que fazer é entender um pouco, né, gente, por que eu tô enxergando as coisas dessa forma, né? O que acontece nessa minha leitura de mundo, nesse meu posicionamento na vida, né? O que tá acontecendo? Por que eu tô na relação dessa forma? Né? O que está acontecendo? É alguma coisa... E olha, tem coisas interessantes também. Muitas vezes a gente em outras relações não estava assim. E com algumas pessoas parece que a gente se conecta. Eu falo, tem pessoas que despertam na gente nosso pior lado. Parece que elas fazem conexão com a nossa ferida. Parece que elas vão lá direto na ferida e faz uma conexão. E você que era uma pessoa mais segura, mais independente em outras relações, com aquela pessoa é uma relação muito tóxica. E às vezes não é a pessoa em si que é tóxica. O encontro é muito negativo, né? Da mesma forma que tem pessoas que a gente consegue fazer essa ponte pro nosso lado saudável, né? Aquela pessoa que se conecta com a gente e a gente, nossa, essa pessoa me faz tão bem, eu fico leve, eu fico alegre. Às vezes até de amizade, né? Nossa, tem algumas pessoas que a gente encontra e que a gente dá tanta risada e aquela pessoa parece que faz ponte com o nosso lado saudável. Então, existem essas pessoas que se conectam com a gente, não é porque eu sou alecrim dourado, linda, maravilhosa, auréola de anjinho, e o outro é uma pessoa ruim. Às vezes o encontro é ruim. A gente conecta com as dores, né? A dor também faz um match, né? A dor também conecta. E às vezes a gente conecta na dor. E aquilo só aprofunda a nossa dor. E a gente precisa conseguir enxergar isso de alguma forma, né? Porque isso vai colocando a gente numa posição de vulnerabilidade maior. E aí uma coisa muito importante, né? Isso eu vou dar aqui uma pitadinha, né, de uma dica que é fundamental para a pessoa que identifica que está numa relação de dependência não espera parar de gostar da pessoa para sair da relação, porque isso não vai acontecer. Você sai da relação mesmo gostando e depois você deixa de gostar. Não vai esperar, eu quero me desapaixonar, eu quero deixar de gostar dessa pessoa para conseguir sair dessa relação. Gente, isso não vai acontecer, porque você tá com uma visão distorcida, você tá afetivamente frágil, você tá envolvida naquela situação afetivamente de uma maneira que você não consegue sair. Então não é esperar não amar mais. Eu não quero mais amar. O dia que eu não estiver gostando, eu vou desgostar dessa pessoa para depois sair da relação, não. Né? Muitas vezes a gente tem que sair gostando, e essa é a grande dificuldade. A gente gosta daquela pessoa, né? Porque a pessoa não é de todo ruim, nunca ninguém é de todo ruim, né? Às vezes a gente fica naquela relação oscilando, né? Em momentos onde a gente está ali e a pessoa te trata muito bem, daqui a pouco a pessoa fica de saco cheio. Às vezes a gente mesmo é o chato da relação, é o cobrador, né? A pessoa que está em cima e que fica carente e que quer atenção o tempo todo. Então a gente precisa trabalhar as nossas carências, né? Eu preciso entender quais são esses buracos que eu tento fechar com a pessoa, né? Porque é isso, todo excesso esconde uma falta, já dizia Freud. Todo excesso esconde uma falta. Essa é uma grande verdade que Freud disse, é uma frase dele que eu acho maravilhosa. A gente se excede em algumas coisas para dar conta de alguma outra, né? Então esse excesso de desejo pelo outro, esse excesso de apego, né? Eu preciso daquela pessoa. Por que você precisa? Que carência é essa? Que buraco é esse que você tenta preencher com a presença do outro na tua vida? Então, um dos caminhos que a gente precisa é pelo autoconhecimento, enxergar essas faltas na gente e ver que amor é esse que me falta, que eu busco no outro.
né? Que validação é essa que eu não tenho em mim mesma, que eu preciso ser validada pelo outro o tempo todo? Então é um trabalho que a gente tem, é um percurso que a gente tem que percorrer na vida e que é muito libertador, né? É difícil sair, é difícil, gente, é difícil mudar, é difícil dar passos de mudança, mas a gente consegue, né? Não há dor que dure para sempre. E a gente precisa tolerar um momento de dor para conseguir sair da situação. Hoje eu falei com uma paciente, você precisa aguentar uns momentos de cara vermelha, porque senão você vai aguentar uma vida de cara amarela. E é exatamente isso, eu preciso suportar um pouco essa dor, né? Entender que eu não vou morrer com aquela dor, né? Às vezes a gente acha que vai morrer sem aquela pessoa, não vai, né? Então é trabalhar um pouco, fortalecer essa autoestima, fortalecer a gente subjetivamente, para a gente conseguir sair daquela situação. E não ficar esperando o desamor para poder sair, porque isso não vai acontecer. A gente está muito misturada, está muito frágil. Então, invista um pouco. Deixa eu só ver o tempo, gente. Eu já vou abrir para as perguntas. Invista um pouco na tua solitude, em estar só, né? Como que eu posso me fortalecer? Fortalecendo tua autoestima. Ontem, na live de ontem, eu falei 10 dicas. Tem até um post hoje no meu Instagram, depois vocês olhem. 10 dicas de como fortalecer a autoestima. Eu vou tendo que fortalecer minha autoestima para conseguir sair dessa relação, porque normalmente a autoestima já está no pé, a gente está muito frágil. E depois que a gente vai conseguindo se libertar, é um caminho sem volta, porque a gente sai muito mais fortalecido, a gente consegue tirar um aprendizado, obviamente, disso tudo, e ficar mais atento a alguns sinais, né, que a gente mesmo tem, né? Aprenda a ficar sozinho. Né? Faça da sua companhia uma boa companhia para você mesmo, porque no apagar das luzes, lá no fim de tudo, é a gente com a gente mesmo, né? Não tem ninguém, não tem um salvador na nossa vida, é a gente com a gente. Então esse encontro, né? Só eu estou comigo o tempo todo, não tem trégua, 24 horas eu estou comigo mesma. Se eu não me suportar, se eu não conseguir ficar na minha própria companhia, como é que eu vou fazer? Você já parou para pensar nisso? Eu não consigo fugir de mim. Eu tô em mim o tempo todo. Então eu tenho que me desenvolver. Eu tenho que melhorar como pessoa, porque eu sou eu. Ninguém pode ser eu por mim, né? E ninguém vai vir aqui para me tirar e me salvar, parar com esse negócio. Não, gente, eu tô comigo o tempo todo. Eu tenho que me conhecer. Se eu que tô comigo 24 horas não me conheço, como é que pode? Como é que pode a gente se desconhecer tanto? E a gente se desconhece. Se desconhece a ponto de não saber nem, será que eu tô com fome? A gente não consegue reconhecer sinais do nosso corpo, a gente não consegue reconhecer os nossos sentimentos, nossos afetos, a gente não consegue reconhecer nossas inseguranças. Então a gente precisa passar por um processo de autoconhecimento para a gente se reconectar com quem a gente é. Né, quando a gente se reconecta e pensando, esse é o maior investimento da nossa vida, porque eu tô comigo o tempo todo. Isso é bem importante. Então vamos lá, gente, eu vou abrir agora para os comentários, porque vocês costumam falar muito, comentários abertos, vocês costumam falar muito sobre esse assunto, né? Vocês gostam de perguntar, então tá aí aberto. Perguntem, agora é a hora. E pensem, né, no programa Sintonia, gente, que realmente é um processo de autoconhecimento maravilhoso. E por um preço que, sinceramente, você não vai achar em terapia nenhuma. O programa Sintonia não é terapia, mas é extremamente terapêutico. Extremamente terapêutico. Então conheçam depois, cliquem na bio. E são vagas limitadas. Depois que fechar, a gente esquece. Eu não sei se ou quando eu vou reabrir, então aproveitem. Então vamos lá, tá tendo um delay aqui. Boa noite, essa live vai para o YouTube? Vai, Cida, se Deus quiser e o Instagram permitir, vai sim. E é sempre interessante, como eu falo para vocês, né, depois rever, porque a gente vai vendo aos pouquinhos e a cada vez que a gente rever, eu faço muito isso com aulas que eu assisto, a gente vai processando ali devagarzinho e vai ressignificando a cada vez que a gente assiste.
O programa tem durabilidade de quanto tempo? Renata, são 6 semanas. Só que a pessoa que compra o programa tem acesso eterno, por hora, enquanto o Hotmart existir. Dá para fazer mais de uma vez, tá? E o programa tem durabilidade, com meu acompanhamento ali de pertinho, de 6 semanas. Dani, Dri, descobri que tenho traço predominantemente oral, mas não sei se... Peraí. Muito boa, precisa anotar algumas coisas. É isso aí, Cida. Mas não sabe se o que, Dani? E você tirou da onde essa informação de traço predominantemente oral? Você estuda psicanálise, você faz análise, de onde você tirou isso? Eu acho importante, gente, a gente ver, porque às vezes a gente faz umas coisas de internet meio doidas aí, a gente se autodiagnostica com um monte de coisa sem pé nem cabeça. Não tô dizendo que é o seu caso não, tá, Dani? Só tô aproveitando aqui a tua menção para isso. Que bom que você gostou, Cida. Você tem sido bem empenhada, né? E isso é muito importante da gente pensar. A mudança começa na gente, tá? E em ações e atitudes. Mudança é lindo, né? Eu falo pra vocês, eu trago aqui pra vocês um monte de reflexão e isso é maravilhoso. Só que se ficar só no mundo das ideias, não vai mudar, né? A gente precisa mudar na prática. Renata, não. Dani, Dri, tenho traço de caráter oral, mas não sei se identifico com esse traço. Fiz análise corporal. Mas quais são as características que você aprendeu de ter o caráter oral? Me fala. Renata, para mim que fui diagnosticada como borderline seria interessante? Com certeza, Renata. É interessante para todo mundo, inclusive... Na época, depois eu vou ver se eu pego alguns depoimentos dos alunos da época do programa lá de 2020. Tem no feed, mas lá no final, tem muito tempo já. Tinha gente, inclusive, que fazia terapia e fazia o programa e falou que foi maravilhoso, agregou pra caramba. Inclusive, até foi a psicóloga que acompanhava essa aluna, era uma colega minha, ela que indicou e foi maravilhoso. Gente, autoconhecimento nunca é demais, tá? Não existe... É igual terapia também. Às vezes a gente fica buscando uma pessoa assim... eu quero um psicólogo que... Você trata border, você trata não sei o que... Gente, a gente trata pessoas. E pessoas têm dores e sofrimentos, né? Claro que algumas coisas muito específicas, tipo a psicologia mais de reabilitação, pessoas que trabalham, sei lá, com pacientes neurológicos, não é meu caso. Agora... Quando a gente fala em diagnósticos assim variados, gente, a gente trata pessoas em sofrimento, né? Essa divisão não é assim tão cartesiana, né? Tão em caixinhas assim. O que mais vocês querem saber? Aproveitem para perguntar nesse momento. Que ótimo, vou querer. Ah, Renata, então corre lá, se inscreve, tá? Porque tem pouca vaga, não é papo furado para vocês se inscreverem correndo, não, gente. É igual quando eu falo que minha agenda é fechada, não é papo furado, não. Tem muita gente que tenta me procurar para atendimento e eu não consigo absorver de verdade. A conversa é a Ana. Lembrando que para se inscrever no programa basta acessar o link no perfil da Adriana. As inscrições ficarão disponíveis apenas até sexta. Que dia da semana e quando inicia. No dia que você se inscreve, você já tem acesso ao primeiro módulo. E a primeira live de acompanhamento é dia 27, é uma segunda-feira, 8 horas da noite, tá? Aí a gente, vou tirando as dúvidas, a gente vai conversando. É muito rico o processo, gente, de verdade. É muito rico. Eu amo o programa, eu que criei ele todinho. E eu tenho um carinho muito grande por ele. Ele me demanda bastante, por isso que eu... E depois, gente, até enquanto eu estiver no programa, nessas 6 semanas, as minhas lives do Instagram vão ficar quinzenais, porque eu não dou conta, é muita coisa, tá bom? Então, ele inicia assim que você se inscrever, tá, Renata? A gente já libera o primeiro módulo. Dani, dor do abandono, tenho alto índice de ter dependência emocional, necessito de estar perto de pessoas. Minha questão é, o fato de eu não concordar, pode ser que isso esteja no meu subconsciente? Pergunta interessante, Dani, gostei. É isso, né? Às vezes a gente... Interessante isso que você está perguntando. De onde que veio esse diagnóstico, né? Como que a pessoa identificou? Porque tem algumas características. Se você não sente, né? Eu acho que nós temos que ter o discernimento. Algumas coisas são inconscientes ou subconscientes.
Algumas coisas a gente não acessa tão diretamente, por isso que em terapia isso é muito interessante. A gente não deve se antecipar com o paciente. Muitas vezes eu identifico várias questões no paciente e eu conduzo para que ele chegue até lá. Porque se eu jogo na cara dele uma coisa, assim, tipo, segundo atendimento, e isso aqui é não sei o quê, o paciente nunca mais volta, né? Ele precisa, eu vou ajudando a clarear, vou trazendo coisas até um ponto que ele próprio consegue identificar. Ele acessa aquele conteúdo e consegue entender. Pode ser que você não tenha consciência de algumas características e pode ser que realmente você não tenha, né? Você tem que identificar essa dor, né? Você sente essa necessidade, porque a gente sente, gente. Tem algumas coisas, a gente parece que se desconecta de quem a gente é, mas a gente, se pensar direitinho, né? Analisa direitinho, a gente consegue perceber se eu tenho necessidade de estar com a pessoa. Como eu falei, alguns sinais, né? Por exemplo, eu adoro ficar sozinha. Eu adoro ficar sozinha. Eu já viajei sozinha, né? Eu fui para um spa sozinha uma semana. Deixei meu marido e minhas filhas. Não porque eu não amo eles, eu amo muito. Mas eu preciso, às vezes, desse momento de ficar sozinha. Eu fico muito bem sozinha, né? Tipo, de passar um dia inteiro em casa sozinha. Eu fico bem. Então, isso já é um sinal de maior autonomia emocional, né? Então isso é interessante da gente observar. Observa como é que você se sente sozinha, quando você está sozinha. Ou você... Porque tem pessoas que são assim, eu preciso namorar, eu preciso estar com alguém, eu não sei viver sozinha. Eu conheço muita gente, eu tenho amigas que falam isso, eu não consigo viver sozinha. E tá tudo bem também, é de cada um. Se aquilo essa até minha amiga que fala, eu não consigo viver sozinha, ela tem relação de dependência emocional nos relacionamentos dela. Ela acaba estabelecendo essa relação de dependência, né? De ser muito ciumenta, muito insegura, muito possessiva. Ela tem essas características. Então observa se você tem, né? Essa é uma coisa que você precisa passar por um processo de autoconhecimento bem profundo para entender. Deixa eu ver, Massard Amanda. Dependência emocional. Parece que tem algo sempre te puxando e te levando para um lugar que você já sabe que tem que sair, mas o mínimo que você recebe já te consola e você volta para estaca zero. Exatamente, Amanda. E é o que eu sempre falo, a gente não é pombo para viver de migalha, né? E é isso, assim, uma migalhinha você... ele curtiu minha foto, eu acho que ele ainda gosta de mim. Ele me respondeu a mensagem, acho que ele, né... Ele hoje jantou comigo, é sinal de que ele tá pedindo desculpa. A gente começa a ver sinais onde não existem, né? É uma necessidade que a gente tem de enxergar o que a gente quer, né? Débora, tornei totalmente dependente do meu esposo em todas as áreas da vida. Ele sabe que isso é meu ponto fraco. Débora, é possível você trabalhar isso para se tornar mais independente. Isso é bem importante, né? Às vezes a gente entra, né, no nível de dependência emocional, financeira, de decisão, a gente perde a nossa capacidade de tomada de decisão, tudo tem que pedir para o outro. Eu acho que isso, a gente não pode se anular esse ponto, né? A gente tem que manter alguma individualidade, né? Isso é muito importante. Senão a gente fica muito refém. Eliane, Dri, eu também gosto de ficar só. Que bom, sinal de que você é uma boa companhia para você mesma, isso é muito bom. E eu sempre falo, se eu não sou uma boa companhia para mim, como é que eu posso ser uma boa companhia para o outro? Se nem eu me aguento. A gente precisa, isso é interessante também, né? Quando eu não tô num dia bom, que todo mundo tem os seus dias ruins, né? Às vezes eu não tô num dia bom e eu consigo perceber que eu não tô numa boa companhia, né? Eu falo, eu não tô legal hoje, não sou uma boa companhia. Alguém mandou pergunta. Exatamente assim, a gente não se reconhece mais. Está acontecendo comigo. Pois é, Evelyn, muitas vezes a gente se perde, né? Juliana, dependência emocional. Dependendo do temperamento, tem mais inclinação para dependência emocional? Tem tudo, assim, temperamento faz parte da nossa personalidade, né? E é claro, o temperamento é a parte da personalidade que nasce com a gente, né? A parte mais biológica, mais fisiológica, né? Tanto que a gente já percebe, né? Que tem bebê mais calmo, bebê mais irritadiço, né? O temperamento, ele é uma parte mais biológica da personalidade. Não sei se tem uma relação de temperamento com dependência assim tão clara. Tem de personalidade, né, de maneira geral. Aí tem personalidades mais dependentes do que outras, né? Tem pessoas que são mais
sei lá, amorosas, carinhosas, afetivas, mas isso não torna ela uma dependente emocional, né? Gente, a dependência emocional, a gente consegue distinguir porque ela gera sofrimento pra gente, né? Esse é sempre o ponto. Tô cheia de baby hair, ficando tudo em pé, como diz minha filha. A gente sempre tem que avaliar, vocês muitas vezes, eu falo, gente, psicologia não tem uma régua que eu fale, olha, gente, chegou no nível 5, já era, todo mundo aqui. Não, não tem isso. A régua, cada um é sua própria régua. Então você precisa entender qual é a tua dor nisso, qual é o teu nível de sofrimento, como é que você se sente naquela condição. Essa é sempre a medida, né? Não existe um parâmetro único, a medida é você, como você se sente. Cida, quando meu irmão rompeu comigo, pensei que ia morrer. Isso que você falou de se afastar sem deixar de amar, para deixar de amar depois, foi importante para mim. É triste, né, Cida? Eu não sei qual o motivo desse rompimento, né? Mas imagino a tua dor, né? E que bom que você conseguiu esse afastamento, né? Às vezes, quando é familiar, é mais difícil, né? Porque tem pessoas que a gente simplesmente se afasta e supera e pronto, né? Familiar tem uma história, né? Tem uma história em comum, tem uma história de mais tempo, longa, né? De quando você nasceu ou de quando ele nasceu, né? E às vezes a gente precisa se afastar, né? Não tem jeito. É difícil mesmo, mas que bom que hoje você tá melhor, né? E é isso, né, gente? A dependência emocional, ela aumenta a nossa ansiedade também, porque ela coloca a gente hipervigilante. A gente tá sempre ali atento ao que o outro tá fazendo, o que tá pensando. A gente quer saber até porque, sei lá, a pessoa tá ali quieta, de repente ela dá um risinho e você tá rindo de quê? A gente quer entrar, a gente quer saber até o que ela tá pensando, se ela sonhou com alguém, se ela falou, se ela imaginou, né? E isso é muito doido. Isso é muito doido, gera muito sofrimento, gente, gera muito sofrimento e desgaste emocional pra pessoa que tá ali precisando do outro, né, pra tudo. E tem a ver com essas carências, com esses buracos na alma que a gente traz, né, e que a gente precisa reestabelecer com a gente mesmo, e não é o outro que vai dar conta disso, ele não tem essa responsabilidade. É peso demais. Eu não quero ser essa pessoa na vida do outro. Eu não quero ser o motivo e a razão única da felicidade de ninguém. Isso é um peso muito grande pra gente carregar, né? Sentir que além da nossa própria vida, a gente tem que dar conta da vida do outro. É muita coisa. É muita coisa. A relação fica pesada e a gente precisa trazer mais leveza para a vida, né? A pessoa que é dependente emocional, eu sempre falo, é o abraço do afogado, né? A pessoa que fica ali desesperada, tentando se salvar e te afundando, né? Então, é pesado. E aí a pessoa que está nessa relação de dependência, ela precisa se haver com as suas próprias dores, olhar ali, né, que buracos são esses, por que eu busco tampar eles desesperadamente. Às vezes a gente tem que deixar sangrar mesmo, tem que sentir aquela dor e não ficar tampando ela desesperada, né? Mais alguma questão, gente? Eu tô de olho aqui no horário, nosso tempo já tá acabando. Eu queria até ter feito essas lives um pouco mais curtas, mas a gente acaba se estendendo, vocês fazem bastante pergunta. Jenny, vivo assim, meu marido me sufoca. Se saio, ele liga pra saber se vou demorar, incomoda. Pois é, né? Pesa, né? Pesa. A pessoa que é muito dependente, ela acaba pesando pra gente, né? Você pode tentar conversar com ele e ele pode buscar ter outros interesses na vida dele que não seja só você, né? Isso é bem importante. A gente desenvolver interesses próprios. Isso tem a ver com o que eu falei ontem. Quem perdeu a live de ontem, gente, depois corre lá no YouTube e vê. Ou até o post hoje que eu fiz no Instagram falando sobre formas da gente desenvolver a autoestima e ter nossos próprios interesses é muito importante, né? Eu tenho que desenvolver, me desenvolver, né? Eu tenho que ter interesse, eu tenho que me interessar pela vida, eu tenho que ter uma curiosidade, eu tenho que buscar, seja ela em qual for, eu posso ter um hobby, eu posso buscar o meu crescimento intelectual, estudando, aprendendo coisas novas, buscando novos conhecimentos. Isso são formas que a gente tem de melhorar o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento e passar a ter uma autoestima mais fortalecida. E isso depende da gente, não é do outro. Eu não tenho que, eu vou melhorar se fulano me amar ou se fulana me amar. Não, gente, eu tenho que buscar isso em mim, não é no outro. É isso que a gente precisa entender sempre, a autorresponsabilidade. É minha responsabilidade, não é de ninguém.
né? Então é isso. Mais alguma questão? Eu acho que a gente pode ir ficando por aqui. Nós já conversamos bastante. Quem tem interesse em aprofundar um pouco esse papo do autoconhecimento, vamos junto lá no programa Sintonia. São só 20 vagas, tá? Daqui a pouco acabam as vagas e vai ser aquele, por favorzinho, né? Não, gente. Para eu poder dar esse atendimento de qualidade com vocês, que é quase uma terapia de grupo mesmo, eu não posso ter muita gente. Por isso que ele é realmente limitado e com valor extremamente acessível. Onde você vai ter uma terapia que custe R$ 399, 6 grandes sessões da vida, né? Fora os módulos que vocês vão acessar aí, ad eterno, aí vocês podem acessar. Tá bom, gente? Então é isso. Amanhã nós vamos fazer a nossa terceira e última live da semana, que é sobre autoconfiança e ansiedade. E todos os assuntos estão interligados, né? A gente faz essa separação didática para dar mais ênfase naquele tema. Então, ontem nós falamos de autoestima, hoje de dependência emocional e amanhã nós vamos falar de autoconfiança, né? As coisas estão ali, bastante atravessadas, mas amanhã a gente vai enfatizar a autoconfiança, que é tão importante para a gente ter as nossas tomadas de decisão na vida, para a gente fazer as nossas escolhas. Então estejam comigo amanhã na nossa última live dessa jornada de 3 lives, que eu espero que tenha trazido para vocês, que tenha agregado para vocês e que tenha trazido bastante conteúdo para vocês refletirem e, mais do que refletir, colocar em prática na vida de vocês, tá bom? Maravilhosa live, doutora. Que bom, Carmen. Maura, meu marido depende financeiramente de mim e eu dependo dele para as coisas do dia a dia. Ir no mercado, dirigir, e não amo mais ele. Sim, tenho pena porque é o pai da minha filha. Nossa, Maura, que triste, né? Que triste a gente chegar nesse ponto num relacionamento. Ficar com alguém por pena é terrível. Eu acho que vocês precisam rever isso, né? Porque tanto você quanto ele merecem ser mais felizes, né? Se vocês estão numa relação por necessidade, né? Ele pode começar a buscar a independência financeira dele para você poder se desobrigar dessa relação, né? É claro que com respeito, né? Afinal, ele é o pai da tua filha, mas talvez já seja o ponto de vocês irem conversando para fazer essa separação de uma maneira responsável, né? E bacana para vocês. Tá bom? Então tá, gente. Vou, se Deus quiser e o internet permitir, vou salvar essa live lá no canal do YouTube. Depois vocês assistam novamente. Tem bastante conteúdo. Peguem um papel, anotem. Para aquilo, sabe? A gente começar a processar aquelas coisas na nossa cabeça. E para quem tem interesse no programa Sintonia, o link tá na bio, tá bom? A gente se vê amanhã na nossa última live, às 20 horas, tá? Beijo pra vocês, obrigada pela companhia e até amanhã.